Olá pessoal, boa noite. Vou colocar meu fone aqui, né? Senão fica sem áudio para vocês. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Pessoal, boa noite. Vamos lá começar o nosso live de hoje. Hoje está muito interessante. Nós vamos falar sobre desamparo aprendido, né? É uma coisa da maior importância para quem trabalha com pacientes, né, deprimidos, né, com transtornos de depressão variados, né? Então vai ser bem legal. É importante que vocês não percam. As pessoas estão chegando. Quem for chegando já pode ir deixando aí seu joinha. A gente vai esperar começar até 8h35, tá? Pra gente dar início à nossa palestra, para ninguém perder nada, tá bom? Só esperando aí o pessoal chegar pra gente dar início aos trabalhos dessa noite. Dia 20 de maio. Olá, oi Tati. Boa noite. Só lembrando, pessoal, hoje nós vamos falar sobre desamparo aprendido, tá? É um experimento muito antigo na psicologia, década de 70, mas que é um perfil de comportamento muito legal para a gente trabalhar nos dias de hoje, tá? Todo mundo que trabalha com depressão vai ser bem beneficiado disso que a gente vai trazer hoje, tá? E Raquel, vai deixando o joinha, por favor, compartilhe nas redes sociais de vocês, por gentileza, vai ajudar muita gente, tá? Esse conhecimento que a gente vai trazendo, que vai trazer hoje é uma coisa mais difícil de a gente ter acesso nas formações em psicologia, né? Então ajuda bastante as pessoas. O joinha tá chegando, obrigado. Mais 3 minutinhos e a gente começa. Deixa eu ver quem mais está aqui. Boa noite, Suzana. Suzana e Raquel. A Tatiana também está com a gente aqui várias vezes já. Prazer estar com vocês de novo. Aí hoje, gente, eu vou ficar um tempinho mais no final para a gente poder conversar um pouquinho, tá? É importante então vocês deixarem as perguntas, as dúvidas, os comentários, feedback de vocês, tá? Até para a gente ir aprimorando também, é importante, né? Agora me responda aí, por favor, o som tá legal? Tá dando para ouvir bem, gente? Vou dar só o feedback de vocês. Gente chegando, deixando joinha, por favor. Ei, Lídia Helena, boa noite. Obrigado pelo feedback do som. Eu imagino que nem todo mundo é de Juiz de Fora, né? Coloca o lugar de onde vocês são, por favor. Só para mim saber onde nós estamos chegando aí no Brasil. Obrigado, Érica, valeu. Melissa chegou também. O pessoal tá chegando, já 7 pessoas com a gente. Mais um minutinho a gente começa, tá, pessoal? Legal, Raquel de Campinas. Alguém mais, gente, de outras cidades diferentes de Juiz de Fora? Deixa eu falar com a gente aqui, por favor. Olha que legal, a Érica Leal, Jacareí, São Paulo, Suzana de Guaranhuns, Pernambuco, que legal, gente, que bacana. Eu fico muito feliz de chegar em lugares assim tão distantes daqui da nossa sede, né, em Juiz de Fora, né? É muito gratificante pra gente, né, poder estar com vocês aqui. É muito legal, motiva demais a gente a fazer, tá cada vez agregando mais valor, né, trazendo coisas diferentes e importantes, né, para a gente como psicólogo, né? Agregar valor para vocês, né? Trazendo soluções para os problemas que a gente enfrenta na clínica diariamente, né?
Então é muito motivador. Eu sou super fã disso. Muito legal. Vamos começar então, pessoal. Pode ter algumas pessoas que não me conhecem, acho que todo mundo aqui já me conhece, né? Mas para quem não conhece, meu nome é Daniel Vignoli, eu sou psicólogo clínico, né? E coordenador da Semente Psicologia. Eu estou olhando para cá porque minha colinha está do lado de cá, tá, gente? E sou coordenador da Semente Psicologia, né? Para quem não conhece nosso site, né? Por favor, olha lá, curta nosso site, né? www.sementepsicologia.com.br, tá? Hoje tem uma surpresa lá para vocês, tá? Quem olhar lá vai ver que tem um lançamento de curso novo, vou falar no final, né? Então é uma abordagem que agrega muito valor e é muito eficiente, né? Hoje nós vamos falar sobre desamparo aprendido, gente. Desamparo aprendido, ele é extremamente importante para a psicologia, né? Quem nunca ouviu falar de desamparo aprendido, só para eu conhecer um pouco vocês, coloca nos comentários, por favor, tá? Que daqui a pouquinho eu vou comentar com vocês. E eu quero ver quem já ouviu falar, quem já estudou, né? Tem muita gente que estudou até, mas não lembra, né? Não voltou nisso depois da faculdade, né? E é extremamente importante. E além de falar da questão do desamparo aprendido, eu vou trazer também 2 ou 3 exemplos, depende do nosso tempo. Se o nosso tempo der, eu falo 3, tá? Que hoje eu vou fazer um live um pouco mais curto, prometo, tá, pessoal? Vou tentar. 2 ou 3 exemplos de como lidar com o desamparo aprendido na clínica, né? Como é que ele pode acontecer nos nossos pacientes, tá? Por que eu estou falando isso, gente? Porque o desamparo aprendido ele foi descoberto em animais, né? Em cães. Então, o experimento de Seligman, né? Na década de 76 que ele fez, né? Ele bolou um experimento que a ideia dele era tentar explicar a depressão, né? Ele queria construir um modelo teórico da depressão. Então, o que ele fez? Ele testou isso em cachorrinhos, né? Em cães, né? E para a gente fazer a transposição para os nossos pacientes requer um pouco de uma capacidade de abstração que a gente vai trabalhar aqui. Vou demonstrar para vocês como que ele pode acontecer na clínica, tá? Então não percam. Eu vou começar a entrar nisso daqui a pouquinho. E 2 ou 3 formas da gente lidar com isso quando aparece na clínica. Não só trazer esse funcionamento, mas uma forma de lidar com isso quando surgir na clínica, né? O que acontece? A ideia dos estudiosos do Seligman na década de 70 era descobrir por que as pessoas, né, têm depressão. Então o que ele fez? Ele fez um estudo no qual ele testou vários cachorrinhos. Então ele dividiu os cachorrinhos em 3 grupos, né? Colocou os cachorrinhos numa jaula, né, e essa jaula tinha uma chapinha dividindo, né, e um lado da jaula dava choque e o outro não, né? Então ele deixou um grupo lá que dava choque e o grupo podia pular para o outro lado, né? E durante o treinamento, esses cachorrinhos faziam o quê? Pulavam, né? No segundo grupo, ele aprendeu uma forma de se livrar do choquinho, né? Quando dava o choquinho no fundo da jaulinha, ele ia lá com a patinha, ele foi treinado, né? Foi lá com a patinha, apertava com a patinha assim, né? Deve ser muito fofo ver os cachorrinhos fazendo isso, né? Ele ia lá, apertava com a patinha na barrinha e o choque parava. E o grupo que é do nosso interesse, né? Que são os cachorrinhos deprimidos, vamos dizer assim, né? Eles ficavam presos pelo pescoço e não tinha como ele se livrar do choque, né? Então ele tomava o choque nas patinhas, sentia o choque e, enfim, tomava o choque e pronto, né? E esse processo foi repetido durante algum tempo, né? Os cachorros, né, foram submetidos a essa situação por várias sessões de treinamento, né? Alguns dias, se não me engano. Então o que acontece? Depois de um tempo, o que ele fez? O cachorrinho que estava preso pelo pescoço, que tomava choque e não tinha como fugir, o que eles fizeram com esses cachorrinhos? Simplesmente foram lá e soltaram a correntinha do pescoço deles. E deram os choques da mesma forma que eles haviam feito antes, né? O que aconteceu, pessoal? Esses cachorrinhos, vocês acham que eles pularam para o lado de lá? Vocês acham que eles tentaram apertar a barrinha para se virar do choque? Não, pessoal. É agora que a coisa começa a ficar interessante. Esses cachorrinhos simplesmente se jogaram no chão e choraram, né? Eles tinham todas as chances de poder se livrar do choque pulando a gradinha indo para o outro lado da cela, onde não tinha, né? Mas eles não fizeram isso, né? Esse experimento demonstrou uma coisa muito, muito importante para a gente, né? Ele foi chamado na época de desamparo aprendido, ou seja, os cachorros aprenderam por conta, né, do contexto deles que não adiantava, né? Se o cachorro fosse um ser humano, o que ele diria, gente? Ele diria pra gente, não adianta tentar se livrar desse choque, não tem como,
né? E eles se deitavam no chão, recebiam um choque e ficavam lá chorando, né? E com base nisso, muitos estudos foram feitos tratando essa questão da, eles chamam, alguns autores chamam de incontrolabilidade, ou seja, você não ser capaz de controlar o seu contexto, de se virar, de se livrar de situações que são ansiogênicas, são hostis, agressivas, né? Aversivas de algum modo, né? Então esse foi o experimento do Seligman na década de 70, né? Deixa eu dar um alô pro pessoal aqui, bastante gente chegou. David Lacerda, Roselene, Wellington Silva, sejam bem-vindos, tá? Sejam todos bem-vindos. Depois vocês deixam um comentário aqui quem já estava habituado com o tema do desamparo aprendido, né? Aí não deixa de compartilhar, deixar o joinha de vocês aí, ajuda bastante a gente, tá bom? Na clínica a gente percebe que tem pessoas que passam por situações de vida que são bem parecidas, né, com esses cachorrinhos do experimento, né? O que acontece com eles? Eles são colocados em situações, sejam em ambientes que são invalidantes, né, sejam cuidadores, né, pais ou mães ou quem quer que cuide deles, né, que eles introduzem o que a gente chama de punição, né, de acordo com um critério aleatório, né? Pode ser, por exemplo, o humor do pai, né? O pai vai punir, né, de acordo com o humor dele próprio, né? E isso acontecendo independentemente do comportamento da criança, né, cria essa condição igual do experimento. Vocês concordam comigo? Então, a criança vai perceber, olha, não há o que eu faça, né, para me livrar de ser punido, de ser maltratado, né? Então, hoje eu vou falar aqui sobre situações onde, como ajuda a gente a detectar isso na clínica, né, que o nosso paciente pode estar passando por isso, né, e algumas formas de intervir. É lógico que existe uma dificuldade um pouco complicada nesse caso, porque o ser humano é muito, muito, muito complexo, né? Então pode acontecer, certamente vocês vão se lidar com situações na clínica diferentes da que eu falei, mas que é o mesmo desamparo aprendido, né? Então vamos lá. Primeira parte aqui, né? Como é que a gente consegue, quais são as características que eu tenho que ter em mente para detectar desamparo aprendido, né? Primeiro, né, o paciente tem que avaliar que o contexto dele é repetitivo, né? Ou seja, é cíclico, né? E se repete ciclicamente na vida dele, né? Como se ele não tivesse outra forma de ser, né? Como se aquilo fosse uma coisa que repetisse de tempos em tempos. Tipo as estações do ano, né? Frequentemente aquilo fica circularmente voltando na vida dele. Mas aquilo que? Aquela condição que traz sofrimento, né? Que seria análogo ao choque no cachorro, né? Então pode ser, por exemplo, uma forma grosseira de ser tratado, pode ser uma forma abusiva de ser tratado no trabalho, pode ser brigas constantes com o cônjuge, pode ser experiências com ansiedade que a pessoa tem de forma repetitiva, né? Ela faz essa leitura que isso é repetitivo, né? E segundo, ele tem que entender, o paciente tem que trazer isso, né, entendendo que ele não tem controle sobre isso, tá? Ou seja, que aquilo é inexorável, né? Que não tem como ele fugir, é inescapável, ele não vai ter como fugir, não tem como escapar, né? E como é que eles falam isso pra gente? Eles trazem isso dizendo assim, olha Daniel, não tem solução, né? Ou eles falam, não tem jeito, né? E geralmente eles trazem dessa forma, né? Então, esses são os dois critérios primeiros que a gente tem que ficar atento para detectar que pode estar acontecendo uma situação de desamparo aprendido, né? Eles relatam, né? Outra vez, Daniel, aconteceu aquilo, né? Ou então, de novo, né? O fulano fez, né? Aconteceu outra vez, né? E quando o paciente traz isso dessa forma, né? Como é que a gente vai entender, né, que isso é uma outra coisa, que isso não é uma outra coisa e é desamparo aprendido? O que acontece, pessoal? Isso é importantíssimo, preste atenção, porque essa parte é delicada. Quando ele traz isso dessa forma e isso se enquadra dentro de desamparo aprendido, o paciente traz, né, uma motivação bem diminuída, né? Ele vem bem
exausto, cansado, fala daquilo com cansaço, né? Desgastado, né? Ah, de novo, né? Aconteceu de novo fulano fez isso, de novo aconteceu isso, de novo fiquei ansioso, né? E ele pode trazer, inclusive, desesperança, se for uma situação já mais grave, né? Desesperança para a gente é muito complicado, porque a desesperança, a gente vai falar nisso um outro dia, hoje não, né? A desesperança, segundo Aaron Beck, é a variável que media o suicídio. Né? Então, quando você tem um humor deprimido, né? Mediano ou severamente deprimido, e a desesperança alta, a gente tem que ficar muito atento que o risco de suicídio é enorme. Né? Então, esse paciente, para que seja desamparo aprendido, a motivação tem que estar diminuída, ele pode até trazer desesperança e junto ele traz a tristeza. Né? O paciente demonstra tristeza. O problema aqui da tristeza aqui, gente, que em geral ela pode, em geral não, né? Ela pode vir em alguns casos misturada com ansiedade e com alguns episódios de ansiedade elevada, né? Episódios de ataque de ansiedade mesmo, né? Crise de ansiedade, perdão. Né? Pode vir junto com tremores, né? Suor frio e coisas desse tipo. Né? Nesse caso, o perigo aqui é a gente confundir, né, esse episódio, né, com um transtorno de ansiedade. Tá? Nesse caso, se fizer essa confusão, vocês vão ter dificuldade de intervir, porque não vai funcionar. Tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá bom? Então é um ponto delicado para a gente aqui. Né? Deixa eu ver, tem mais gente que chegou. Olha que legal, estamos com 14 pessoas. Fernando, boa noite, seja bem-vindo. Maria Luísa, seja bem-vinda. Tá? Não deixe de deixar o seu joinha aí, compartilhar nas redes sociais, por favor, que ajuda bastante a gente. Tá? Então nós já falamos o que é, né? Como que a gente detecta, como que as características principais que podem estar envolvidas. Eu vou falar agora de alguns exemplos de como a gente percebe isso no nível prático, tá? Ou seja, lidando com o paciente na clínica. Né? O primeiro exemplo que eu separei aqui, gente, é de um paciente, né? Aqui, no caso, quando eu falo para vocês aqui, eu estou falando de exemplos hipotéticos, né, de vários pacientes, porque isso daqui está sendo muito comum. Tá? Tenho encontrado repetidamente pessoas com esse tipo de dificuldade no consultório. Tá? E qual que é a questão interessante? O desamparo aprendido ele se manifesta em vários transtornos. Né? Existem pessoas que, por exemplo, têm toque, né? E tem episódios onde o desamparo aprendido fica muito forte, incomoda muito e pode criar um humor deprimido, né? Mimetizando a depressão. Tem pessoas que têm transtorno de ansiedade, né? E pode manifestar desamparo aprendido quando ele percebe que a situação é incontrolável, né? Ele perde a esperança, né? A motivação cai e ele pensa que não vai ficar livre daquilo nunca, né? Que não há como escapar. Então, ele é uma questão que a gente olha atravessando vários transtornos diferentes. Tá joia, pessoal? Eu trouxe um exemplo aqui que é muito comum, de pacientes com já longo trajeto, né, uma longa história de problemas de saúde mental. Tem pacientes que vêm para o consultório da gente, procuram a gente com um histórico já muito longo de problemas de saúde mental. Ou seja, ele já faz tratamento há muito tempo, né? Já conhece todos os remédios, conhece todos os nomes, os termos, né? Já passou por vários terapeutas, vários psicólogos diferentes, né? De várias abordagens diferentes. Né? E ele pode manifestar isso por quê? Porque é como se ele estivesse na posição do cachorrinho lá que está tomando choque, né? Para ele percebe que isso está sendo cíclico, né? De novo a ansiedade voltou, de novo estou sentindo mal, de novo eu briguei com aquela pessoa que é querida, de novo eu fiz uma coisa que eu não gostei, né? Então ele percebe isso dessa forma, né? Esse negócio é inexorável, não tem como eu fugir disso, né? Não tem como eu escapar, né? Então a gente precisa intervir nesse momento, por quê? Porque mesmo que o transtorno não seja depressão em si, por exemplo, se for toque, se for um transtorno bipolar, se for qual que seja, a gente tem que intervir porque isso vai gerar uma queda no humor severa, né? Então a gente vai ter que olhar isso com carinho. E como que a gente, nesse caso, você pode intervir para que o paciente pare de funcionar dessa forma e pare de sofrer com isso, né? Uma intervenção que funciona muito bem nesse caso mas requer que você seja muito observador como terapeuta, né? Muito observador e detecte, né? O que está mudando depois que o paciente vem na terapia, né? Por exemplo, ele vem às sessões,
né? Você pode ter esse hábito, inclusive, né? Se o paciente estiver no meio de uma crise, né? No dia seguinte você manda mensagem: você acordou bem, está passando bem e tal. Né? E você vai observar esse padrão, né? Olha, depois da terapia ele tem tido um padrão XYZ, né? E o que acontece, gente? Quando o paciente começa a funcionar dessa forma, a gente usa isso contra ele, vamos dizer assim, né? Então ele vai trazer na sessão esse desânimo, né? Essa tristeza com essa situação que ele está passando, né? Ó, de novo está acontecendo isso, não aguento mais, acho que não tem jeito, né? Acho que tem que morrer e nascer de novo, né? Não tem solução, né? Aí você vai lançar a mão desse padrão que você percebeu. Olha, eu já percebi aqui que você fica bem, né, depois da terapia. Você vem na terapia e fica bem em 3 a 4 dias, né? Às vezes dura até mais, passa uma semana, você fica bem, né? E aconteceu isso, tipo, 5 vezes, né? Aí você fala, né? Ó, já percebi você fazendo coisas desse tipo durante várias e várias vezes, né? Então, e você aponta que isso é uma forma dele mesmo controlar essa situação na qual ele está passando. Por que controlar, gente? Porque quando a pessoa percebe que ela está no controle daquilo de alguma forma, o desamparo aprendido vai desaparecer. Por quê? Porque ele vai ter como mudar, agir de forma a se libertar, né? A ficar livre daquela situação na qual ele está, né? E como é que ele faz isso, gente? Percebendo que, se eu for na terapia, então eu vou ficar melhor, isso vai acabar. Esse mal-estar, esse desconforto, é só ir na terapia que vai acabar. E a gente, né, como terapeutas, durante a sessão, a gente reforça, né? Olha, acontecer de novo, me liga, manda mensagem, a gente adianta a sessão, né? Esse mal-estar seu, pelo que você tem demonstrado aqui, né, pelas evidências, ele tem data e hora para acabar, né? Quando a gente chegar no dia tal, na hora tal, que é a hora da terapia, isso vai se dissolver, muito provavelmente, pelo que você demonstrou até hoje, né? Isso arranca o paciente dessa situação de desamparo aprendido, né? O resultado no humor é muito interessante, né? Além de gerar uma transformação muito grande, né, gente? Ele começa a perceber que ele pode ser ativo nessa situação que ele se encontra, né? E sair sozinho dela, né? Buscar soluções para aquela situação que ele está se encontrando naquele momento. Para pacientes com depressão severa, isso é importantíssimo, né? É importantíssimo. Para qualquer paciente que esteja com o humor muito deprimido, né? Isso é uma coisa assim muito transformadora, né? Para ele experienciar uma situação dessa. Vamos ver aqui uma segunda situação onde eu percebo o desamparo aprendido na clínica, né? Antes, deixa eu dar um alô para o pessoal, para quem chegou aqui. Deixa eu ver, Cristiane Oliveira. Deixa de deixar o joinha de vocês aí, tá bom, pessoal? E compartilhar, por favor. Aí vocês podem deixar aqui, por favor, o que vocês estão achando, se está fazendo sentido para vocês, tá bom? Eu vou agora para o meu segundo exemplo, onde eu percebo esse funcionamento de desamparo aprendido na clínica, tá? Pacientes com problemas familiares, né? O que acontece? Quase não é comum, né, gente? Quase não tem, né? Só que não, né? É extremamente frequente. Na verdade, o desamparo aprendido está ficando muito mais frequente a cada dia por conta do aumento da depressão, né? Os índices de depressão estão ficando cada vez maiores, então a gente está tendo isso muito forte no consultório, né? Então, cria uma necessidade muito grande de a gente dominar esse conteúdo e saber intervir da forma correta, né? O segundo caso são pacientes com problemas, né, problemas familiares de relacionamento, né? Então, o paciente pode entender que esse problema de relacionamento com familiares acontece de novo de forma fora do seu controle, né? Aquela coisa inexorável, não tem como eu ficar livre disso, né? As pessoas não mudam, né? Eles trazem nessas palavras, né? As pessoas não mudam, né? Eu posso mudar, mas o outro não muda, né? Não tenho o que fazer, né? E o paciente sente que ele tem que ficar aturando coisas muito fortes, desagradáveis, né? Constrangedoras de marido, filho, né? Sobrinho, enteado, mãe, pai, né? Durante um tempo muito longo, né? Uma coisa que não tem como fugir. Quando ele percebe isso, né? Nós já falamos aqui, ele começa a funcionar de acordo com o desamparo aprendido, né? O que é extremamente sofrido para ele, né? Esse caso,
pessoal, a gente tem que lidar com ele de uma forma um pouco diferente. Nesse caso, muitas vezes, a gente atuar com uma abordagem cognitivista, né? Olhar as crenças do paciente, né? Como é que ele avalia as situações, né? Isso pode não ser suficiente para mudar. Por quê, pessoal? Porque a gente não tem como controlar o que os familiares do paciente vão fazer, né? E o que acontece? A gente tem que, muitas vezes, trabalhar com um comportamento, habilidades específicas. A gente tem que trabalhar a habilidade, por exemplo, de dar limite para os familiares. A gente tem que trabalhar a habilidade, por exemplo, do paciente se esquivar ou sair fora de situações onde ele vai ficar exposto a situações constrangedoras, degradantes, etc. E como é que a gente faz isso, gente? Como é que a gente trabalha, por exemplo, dando limite, né, para familiares, né? Muitas vezes a gente tem que sugerir, né, o limite, uma forma de falar. Primeiro a gente aponta, olha, eu acho que isso não está funcionando. Depois a gente aponta uma sugestão. Alguns pacientes pegam isso muito rápido, outros demoram. Eles não têm essa habilidade em nível nenhum. Eles acham que é normal as pessoas virem, fazerem o que quiserem assim com ele e vão embora e pronto. Então a gente tem que trabalhar a forma de dar limite, o que é limite, até onde o familiar pode ir, até onde ele não pode, a partir dali vira abuso, não pode mais, como que ele vai intervir, como que ele vai falar não, como que ele vai, enfim, trabalhar essas habilidades. E isso tudo é muito complicado em geral, porque quando o paciente já tem mais idade, essas situações elas acontecem há muito tempo, E eles trazem uma crença de que, Daniel, não tem jeito, eu já mudei, mas o outro não muda, Aí eu uso sempre um exemplo assim, olha só, se alguém te pede água, e ela te pede toda hora e você busca água para ela. E um dia você fala assim, não vou pegar mais não. Pega uma água para mim? Não, não pega não. O que acontece? A pessoa vai parar de pedir. Eu uso isso para explicar o que, pessoal? Explicar o quanto que essas relações são dinâmicas. Então uma mudança de uma pessoa pode causar uma mudança grande no contexto inteiro. De modo que isso seja... que as pessoas no entorno vão mudar sim, porque a forma dela lidar com elas vai se transformar. Deixa eu dar um alô aqui para quem chegou. Cristiano já falei, Rosângela Brandão, seja bem-vinda. Rosângela é a primeira vez, Cristiane e Rosângela são de onde? Por favor, depois deixa aqui o local onde a cidade de origem de vocês, tá bom? Então essa é uma dificuldade que a gente enfrenta na clínica, Os pacientes têm essa crença de que as pessoas, outros não irão mudar, Porque a gente muda a nossa forma de pensar, nosso comportamento, Só que as pessoas não sabem, Mas a gente sabe, ainda bem, a gente pode instruí-los, Ensinar isso para eles, de que o nosso comportamento afeta eles, Quando a gente muda o nosso, o deles tende a se ajustar de alguma forma, a modificar também, Então isso é uma abordagem que utiliza mais complexa, Tem que treinar essas habilidades no paciente, E vamos agora para a nossa terceira situação que acontece na clínica, Estamos indo para já meia hora de live, o tempo está voando, não posso falar muito mais hoje não. Antes da gente ir para a nossa terceira situação, pessoal, hoje eu tenho uma notícia muito importante para vocês, tá? Hoje nós lançamos no site sementepsicologia.com.br um curso que vai ser realizado no dia 28 e 29 de junho, tá? Vai ser um curso em que a gente vai trabalhar intervenções em terapias de terceira geração, que são as terapias contextualistas, as mais novas, voltadas para pacientes com depressão grave, ou seja, transtornos depressivos graves. Então nós vamos abordar ativação comportamental, terapia da compaixão, intervenções em aceitação voltadas especificamente para esse público. Então, para quem é psicólogo clínico, certamente enfrenta esse tipo de dificuldade o tempo todo, Os indicadores de depressão estão aumentando muito, então é um curso essencial, Garantam já a vaga de vocês. Tá? Se vocês entrarem lá no site, vocês vão ter acesso, ler a ementa do curso direitinho. No final você clica lá e vai direto para um formulário onde você preenche seus dados, Ao final você vai ser direcionado, tem um botãozinho, clica lá, você vai ser direcionado para o nosso site, para o site do PagSeguro, onde você pode realizar o pagamento, tá? Pode ser dividido, pode ser à vista ou dividido até 12 vezes, tá? E tem um jurozinho lá, mas cobrado pelo PagSeguro é bem pequeno, Então
Então façam lá a matrícula de vocês, tá? Não percam, porque nossas vagas são limitadas, tá joia? E já está aberta a matrícula, tá bom? Mas o que... Rosângela já assiste os vídeos da Melissa há uns 2 anos, sou de Itatiba. Seja bem-vinda, Rosângela, que legal, bom ter você aqui com a gente. Robson também, chegou agora, muito legal. Deixa o joinha de vocês aí, por favor. Né? Então, a nossa terceira situação, né, é uma situação muito comum na clínica também. Essa situação eu trouxe uma situação de trabalho, tá? É uma situação muito comum em empresas com um clima organizacional, com um tipo de motivação específico, assim, né? Aonde que eu vejo isso? Em empresas onde eles motivam os funcionários com ameaças e punições, né? Então, assim, ó, se vocês baterem a meta, vocês vão ser mandados embora, né? Ó, cuidado com a crise, abre o olho, pessoal, né? Cada evento desse pode ser entendido pela pessoa como uma ameaça, né? Ou seja, ó, sou o próximo a ser demitido. Né? Em tempos como esse, onde o desemprego está elevado, né, isso causa um impacto muito grande nas pessoas. Né? Então, o que acontece? A percepção de que isso é com o paciente, né, e que aqui isso é uma ameaça para ele, pode fazer com que o paciente funcione desse jeito. Né? Dentro desse modelo, desse funcionamento de desamparo aprendido. Por quê? Porque ele percebe que não há o que ele faça, né, para ficar livre, para ser aprovado, para ter tranquilidade na empresa. E, na verdade, quando isso acontece, os pacientes eles se empenham muito, gente, empenham muito. A cada ameaça dessa, né, cuidado, tô cheio de currículo na minha mesa, né, o paciente se desdobra, corre atrás, faz um monte de coisa, faz hora extra, faz não sei o que lá, aprende não sei o que, faz curso por fora com o dinheiro próprio dele, faz hora extra, não passa o ponto para não onerar a empresa, né, cada vez que acontece isso, ele faz um monte de coisa. Né, e ele geralmente chega para mim já no nível de quase burnout, né, uma exaustão patológica, né, e eles se sentem assim, igual o cachorrinho lá do Seligman, né, tomando choque, e não adianta fazer nada, né, ele simplesmente no final, nesse momento ele já se entrega, né, não tem jeito, vai ser assim mesmo, a vida é assim, não tem como fazer. Por quê? Porque ele já fez de tudo, então ele começa a funcionar dessa forma, percebendo que isso não tem o que fazer, né, não há para onde ir, né. E muitas vezes a forma de intervir nesse caso é fazendo uma psicoeducação, meio que ensinando um pouco da análise funcional. Né? Olha, uma reflexão que ajuda muito, né, que eu tenho experiência, que ajuda demais. Quer dizer, começar a analisar junto com o paciente, assim, olha assim, vamos olhar como é que tem funcionado a empresa ao longo dos anos. Né? Isso acontece só com você? Né? Aí o paciente consegue, não, fizeram com a secretária da minha esposa, fizeram com o meu colega, fizeram com isso. Né? Em que contexto que eles fizeram? Quando a gente não bate a meta, né? Não bate a meta, eles fazem isso, ok. Mas teve algum momento que vocês bateram a meta e veio alguma coisa parecida com isso? Aí ele vai contar, olha, teve um dia que a gente bateu uma meta de 50 milhões, sei lá. Aí o gerente veio e falou assim, nossa, podia ter batido 60 milhões, hein? Ou seja, ele acabou de fazer uma coisa bem complicada e o gerente vai e joga assim que foi pouco, né? Podia ter feito mais, na verdade vocês fizeram um corpo mole, né? Então quando isso acontece, né, a gente atuar dessa forma, mostrando para ele que isso muitas vezes não tem a ver com o próprio comportamento dele, né? De fato, não é nem com você, né? Você pode se desdobrar, como você pode não se desdobrar, que vai ser feito da mesma forma. Daniel, mas isso não muda o cenário do paciente. Isso diminui a ansiedade e a desesperança e também melhora o estado de humor. Por quê, gente? Porque ele tende a levar isso menos a sério. Né? Chegam as cobranças, ao invés de pensar, caramba, preciso me empenhar, caramba, dei mole, devia ter feito melhor, ele vai pensar, começou de novo o joguinho de tortura. Né? Então ele sabe que não é com ele. E apesar de sofrer ainda com esse tipo de coisa, ele percebe, né, que isso não é uma coisa a ser levada tão a sério. E isso produz uma melhora muito grande em muitos casos. Tá? Então esse seria o nosso terceiro momento em que a gente percebe os nossos pacientes, né, trabalhando, funcionando dentro desse modelo de desamparo aprendido dos cachorrinhos lá da década de 70, né, que ficavam tomando choque, percebiam que isso era incontrolável e se jogavam no chão e deixavam, né, essa situação degradante acontecer com eles. Tá? Agora, pessoal, eu queria aí o feedback de vocês, se deixassem os comentários,
a minha parte aqui, parte de conteúdo, eu já trouxe para vocês. Queria saber o feedback de vocês, deixar o... Isso, pode perder vergonha, pessoal, pode falar, viu? Com vontade. Existem outras, né, situações onde esse funcionamento de desamparo aprendido acontece, né? O mais comum é dentro da depressão, né? Mas existem outros contextos dentro de outros transtornos, né? Até porque o humor pode cair, a pessoa pode se sentir deprimida por vários motivos, né? Isso acontece muito, né? Deixa eu ver os comentários aqui. O pessoal tá tímido hoje, não tá falando pouco. Pessoal, foi um prazer grande estar aqui com vocês, tá? Estamos chegando aí 35 minutos de live. Eu falei um pouquinho mais do que eu queria fechar em meia hora, tá? Foi um prazer estar com vocês. Espero que tenha contribuído. Quem não puder deixar o seu comentário agora, por favor, deixe depois. É importante para mim, para estar aprimorando sempre e trazendo conteúdos que vocês vão poder utilizar na clínica, né? A nossa missão aqui na Semente Psicologia é desenvolver pessoas, né? Então até a ideia de semente vem um pouco disso, né? De germinar, né? De florescer. Então é um prazer muito grande estar aqui e eu estar com o feedback de vocês, tá? Muitos joinhas chegando, que legal, muito feliz. Não deixem de, para quem tem interesse na clínica, né? Deve ter muitas pessoas aqui com interesse na clínica. Não deixe de fazer a inscrição lá no curso, tá? É uma abordagem que ela é pouco vista, né? A gente tem poucos profissionais que atuam dessa forma, né? Com estratégia de terceira geração, né? Então é muito importante. Tatiana, foi ótimo, Daniel, os exemplos ajudam muito na prática clínica. Obrigado, Tati. Pessoal, então tá joia. Um beijo grande para todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Na semana que vem eu não vou poder garantir que eu vou estar aqui com vocês, tá? Inclusive eu vou deixar em aberto a possibilidade de estar com vocês aqui na semana que vem, porque o meu filho está para nascer, o Bento está vindo aí, e eu não sei se ele já vai ter chegado na terça-feira que vem. Então vamos ter que esperar um pouquinho para a gente poder dar notícia para vocês, mas não tem importância, acompanhe a gente lá no nosso canal. Caso você tenha alguma dúvida sobre o nosso curso, não deixe de entrar em contato no nosso WhatsApp ou na página da empresa, da Semente, a gente vai estar respondendo, né? Só uma coisa que eu esqueci de mencionar, né? Nosso curso ele é online, mas ele é ao vivo, tá, pessoal? Então ele é mais interativo que uma live aqui, como a gente está aqui. A gente tem uma plataforma que vocês assistem um curso, participam conosco, até a Tatiana Madalena, que comentou aqui agora, é nossa professora na parte de dependência química, né? Lecionou um curso conosco e essa plataforma permite a interação de vocês e a gente possibilita que vocês assistam às aulas, caso vocês percam a aula, né? Não possam estar presente, vocês têm a possibilidade de assistir a gravação da aula, participar conosco do grupo do WhatsApp, tirar dúvida com o professor, etc. Então, possibilita que vocês assistam de casa, né? Para quem é de fora, de Juiz de Fora, é excelente, né? Tem lugares que é difícil acesso, né? Pegar avião, ônibus, então facilita demais, tá bom? Então, um grande abraço para todos. Semana que vem eu não sei se vai ter, o Bento pode chegar, mas eu aviso vocês pelas redes sociais, tá bom? Sigam a gente lá no nosso Instagram que vocês vão estar sabendo. Tá joia, gente? Um beijo grande, tchau, tchau.